Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje iremos resolver esse da FUVEST de 2013, a última FUVEST que teve, que esse problema vai mexer um pouco com massa molar, fórmula molecular, e esse problema vai tentar te confundir, vai tentar te fazer achar que é mais difícil do que ele é. Né? Ele vai contar um monte de historinha aqui, mas a gente vai ver que no final, bem pouco dela é relevante para a gente resolver esse problema. Ele fala então que tinha uma moedinha lá cuja massa inicial valia 0,795 gramas. Então, você tem uma moeda lá de R$1, R$2 não existe, né? Uma moedinha lá de qualquer valor e a massa é 10. Você vai fazer um monte de processo aí. Ele falou que vai passar hidrogênio, vai sair vapor de água, para tentar restaurar essa moeda, que essa moeda estava cheia lá de coisinhas de ferrugem, né? Na verdade não é ferrugem porque a moeda é de cobre, né? Tava cheio de coisas oxidadas sujando essa moeda. E depois desse processo de limpeza, então vou pôr massa zero, a massa inicial aqui, e a nova massa, por massa final, tá? Vale 0,779 gramas. 9 gramas. Ele fala que o que esse processo de limpeza fez basicamente foi, aqui no começo você tinha óxido de cobre 2, então CuO, óxido de cobre, e esse processo vai eliminar completamente o óxido, restando no final só cobre puro. Ele diz lá, formou-se vapor de água e ocorreu a redução completa do cátion metálico. Então a gente vai assumir que todo o metal reduziu, portanto deixou de ser óxido de cobre, virou só cobre, que é o que a moeda é feita, é uma moeda pura. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a diferença ΔM de massa entre o valor inicial e o valor final, o peso inicial dessa moeda. Então, 0,779 menos, aliás, ao contrário, né? 0,795, que é o inicial, menos 0,779. Em geral, delta é final menos inicial, só que aqui a gente está interessado no delta absoluto, digamos, o quanto ela perdeu aí de massa. Como o inicial é maior, a gente faz maior menos o menor aqui. Fazendo essa continha aí, vai dar 0,016 gramas. A parte que ele fala que sai vapor de água não vai importar para a gente, porque o vapor de água nada mais é do que o hidrogênio. Então tem aqui o óxido de cobre que estava na moeda, que era a sujeira. Quando você reagir isso com gás hidrogênio, isso dará o cobre metálico mais H2O. Então esse H aqui vai reagir com esse oxigênio aqui e dá o vapor de água que ele falou que ia se liberar. O que é importante daqui? O que a moeda perde de massa? Porque se tem uma diferença de massa, foi para algum lugar essa massa. Essa massa é essa água que está sendo evaporada. Se você olhar aqui para a fórmula do óxido de cobre, basicamente o que essa moeda está perdendo é esse oxigênio. Porque o cobre vai voltar a ser metal e vai, digamos, grudar de volta na moeda. Então ficaria uma coisa mais ou menos assim. Você tem aqui a sua moedinha, desenha aqui em vista de perfil, a moeda torta. Tá? Então, ela é feita de cobre e está contaminada com um pouquinho de óxido de cobre. Quando você reagir aqui com H2, esse H2 vai roubar esse oxigênio e esse oxigênio vai cair fora da moeda na forma de H2O. Moral da história, a perda de massa é a perda de oxigênio. Tá? Então, o que ela perdeu de massa foi só devido à perda do oxigênio aqui do óxido de cobre. Lembrando que esse cobre que resta do óxido
volta a ser moeda, por assim dizer. Então, aquela massa ali, ó, de 0016 nada mais é do que quanto de oxigênio saiu dessa moeda. Agora, a gente precisa descobrir quanto dióxido de cobre essa moeda tinha inicialmente, que é o que ele pergunta, né? Quanto óxido de cobre tinha percentualmente no início, lá antes da purificação. Então, vai ser assim, ó, uma coisa aqui. Essa massa é a massa de oxigênio, então, lá do óxido de cobre. Eu preciso, através dessa massa de oxigênio que eu sei que evaporou, chegar no quanto eu tinha de óxido de cobre inicialmente. Então, desenhar de novo a moedinha aqui. Eu tinha o cobre, a moeda feita de cobre, e na superfície um pouco de óxido de cobre, que é impureza. Eu sei que se eu tirar todo o oxigênio, todo o oxigênio que tinha nessa moedinha, eu vou ter uma massa de 0,016 gramas. Tá? Então, o que a gente faz para tentar descobrir, através da massa de oxigênio, o quanto tinha de massa de óxido de cobre? Tentador, né? 0,16 aqui, então tinha 0,16 do cobre também. Não, não é, né? Em química, nunca massa é bom usar ela para relacionar um elemento com outro. Sempre para relacionar um elemento com outro, a gente usa o mol. Né? Se você conseguir ter isso lá guardado na cabeça, sempre na química é bom trabalhar com mol, porque isso sim dá para fazer boas equivalências entre um composto e outro. Então, vamos lá transformar essa massa de oxigênio, 0016, para mol. Então, a fórmula para passar, eu gosto de fazer por fórmula, tem gente que faz via regra de 3, via análise dimensional. Acho melhor usar a fórmula, tá? Então, o número de mols é o N, é o que eu quero saber. A massa de oxigênio que eu estou querendo converter é 0,16. E a massa molar aqui do oxigênio é 16. Se você fizer essa continha aqui, 0,001 mol de oxigênio. Tá? Então é assim, ó. Eu tinha essa quantidade N aqui de oxigênio. E aí sim, se eu tenho 0,01 mol de oxigênio, eu posso dizer que eu tenho 0,01 mol dessa molécula inteira também. Né? Digamos assim, ó. Cu é o átomo. O oxigênio, essa é a molécula então de CO. Se eu sei que eu tenho, por exemplo, vou esquecer esse 001 que é um número meio ruim, né? Se eu tenho, sei lá, 3 mol de oxigênio, quantos mol eu tenho da molécula inteira? 3 mol também. Né? Cada molécula tem um oxigênio, tenho 3 oxigênios, 3 Cu. Olha por que aqui massa não funciona. Por que eu nunca posso trabalhar com massa? Porque nunca é muito aconselhável, né? Eu sei que tem gente que trabalha com bastante facilidade, faz umas contas, eu nunca consegui ir muito bem por esse caminho. Por exemplo, se eu tenho 2 gramas de oxigênio, eu posso dizer que eu tenho 2 gramas de CO? Não, né? Não faz sentido. Com certeza, eu tenho mais que 2 gramas de CO, porque o Cu também tem um pezinho, também tem uma massa dele, né? E nem posso dizer, por exemplo, que eu tenho 2 gramas de oxigênio, portanto eu tenho 2 gramas de Cu. Isso não é verdade. Eu não sei se uma moléculazinha de Cu pesa o mesmo que uma moléculazinha de oxigênio. Tá? Por isso que trabalhar com massa não funciona. Com mol, sim. 1 mol de oxigênio, 1 mol de cobre também e 1 mol da molécula inteira. Ok? Isso é um pouco complicado, né? Se você não está acostumado, até entrar esse conceito na cabeça é um pouco anti-intuitivo, mas com o tempo, tentando, aprendendo, a gente vai entendendo isso. Então, onde a gente parou? Eu tenho 001 mol de oxigênio e também tenho 001 mol de óxido de cobre. Portanto, para descobrir a massa do óxido de cobre, é só usar a formuleta de novo, essa daqui, né? Agora olhando para o óxido de cobre, tá? Eu sei que eu tenho 001 mol
desse cara aqui, eu quero ver quanto que isso representa em massa. Então, no caso, o N eu vou saber, que é 0,001. A massa é o que eu quero descobrir. E massa molar do cobre, do óxido de cobre, ele dá no enunciado. O cobre aqui tem massa 63,5 e o oxigênio 16. Soma os dois, dá lá 79,5, né? Então, divide por 79,5. Portanto, a massa aqui de óxido de cobre dá 0,0795, né? Se você passar esse numerinho aqui multiplicando ali, eu tenho essa massa. Então, anotar aqui de novo, massa, deixar aqui bonitinho, óxido de cobre é igual a 0,0795, né? Portanto, é assim, ó, no começo da brincadeira, eu tenho uma moedinha que ele diz que pesa 0,795 gramas. Esse número é o denunciado, tá? Não é esse número. Então, a massa inteira da moeda era isso. E eu vou ter 0,795 aqui dentro de impureza, de óxido de cobre ali. Ele pede quanto que essa impureza representa percentualmente do total do peso da moeda. Regrinha de 3 aqui, né? Então, 795 é 100%, é a moeda inteira. 0,795 0,0795 vai representar x. Faz lá a conta, multiplica em cruz aqui, né? Faz. Então, 0,795x é igual a 0,0795 vezes 100. Então, x é igual, resolver isso daqui, né? Dá lá, move duas casas, 7,95 dividido por 0,795. Daqui dá 10%. Se dividir, né, um pelo outro, 10%, então a alternativa lá, D. Tudo bem? Esse exercício bem legal, né? Tentou enganar a gente, achar que ia ter que fazer muita coisa. O esquema era sacar que a massa que vai embora era massa de oxigênio somente. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Se você tiver alguma dúvida em mol, transformação molar, envie sua dúvida, acesse nosso site, lá tem um botãozinho para você enviar sua dúvida. Envia, nós a responderemos. Então, Peraí que minha canetinha aqui está falhando. easyvest.com.br. Tá, aqui tá meio feio, tá? Dá uma olhadinha lá no começo do vídeo, que lá tá mais decente. Minha caneta tá bem doida agora. Bom, .com.br, ok? É isso, pessoal. Até mais.